Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. São José, padroeiro da Santa Igreja, rogai por nós. Perpétuo, rogai por nós. Maria Santíssima, com vosso coração imaculado, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez, pela graça de Deus, reunidos para darmos prosseguimento no nosso caminho rumo à grande solenidade da Anunciação de São Gabriel a Nossa Senhora. E, por outro lado, estamos hoje no terceiro dia do rito de preparação em honra de São José, em preparação da grande solenidade da festa de São José, no dia 19 de março. Então, hoje, a gente se propôs de refletir um pouquinho sobre esta oração, invocação a São José do Rosário Perpétuo, procurem inserir a sua oração cotidiana. Esta oração começa assim: ó glorioso São José, que Deus pôs na chefia e guarda da mais santa dentre as famílias, dignai-vos ser-me do céu, custódio da minha alma, que pede para ser aceita sob o manto do vosso patrocínio. E depois continua: desde agora eu vos escolho, Pai, protetor e guia, e ponho sob vossa especial custódia a minha alma, o meu corpo, tudo o que possuo e sou, a minha vida e a minha morte. Depois a oração ainda continua, mas queremos ater-nos já a estas primeiras linhas desta oração. E o que nós vemos e o que aprendemos ali é o que agora a gente tem de considerar o que nós queremos colocar-nos aqui sob a proteção e paternidade especial de São José, para evidentemente possamos nós, mais ainda nestes tempos de provação, de múltiplas tribulações, gozar de modo especial o seu auxílio. São José, ele é um intercessor poderoso no céu. Mas nós acorremos a ele não simplesmente por este poder de intercessão que ele exerce a favor da Santa Igreja, mas nós também queremos entender que o auxílio de São José tem também uma qualidade toda específica. Não cada santo ajuda igual ao outro, mas é no céu que cada santo tem o privilégio de, em virtude dos méritos dele, que ele alcançou ao longo de sua vida terrena, obter junto a Deus aquelas graças com que ele agora pode assistir, ajudar, socorrer a Igreja
peregrina aqui na terra. Portanto, se nós escolhemos São José, então escolhemos com ele também o modo específico com que este santo nos deseja ajudar. Se ele é patrono, se ele é pai, ele nos vai ajudar, proteger com aquelas graças, com aqueles recursos específicos que lhe são próprios. Então, São José nos vai ajudar de modo próprio, segundo as características dele, segundo as virtudes dele. Ele vai procurar ensinar a nós tudo aquilo que ele, como também não só pai de Jesus, mas também como discípulo de Jesus, isso podemos também dizer com toda a verdade, aprendeu. Então, junto ao Filho de Deus encarnado e dentro de todo o projeto que Deus tinha com Jesus e em qual São José tinha sido assim intimamente integrado. Portanto, se nós escolhemos São José como padroeiro, refugiando-nos sob o seu manto, sob o seu patrocínio, se nós escolhemos ele como protetor e guia, e se nós mesmos, como depois a oração fala, fazemos-nos filhos dele, significa que nós entramos num vínculo íntimo, pessoal com ele, que nos faz entrar sim, numa relação tal, nos faz também desfrutar em modo mais íntimo, mais profundo, aquilo que ele traz dentro de si, as graças que ele adquiriu, os méritos que ele obtinha para depois também poder ajudar a Santa Igreja. Então, neste sentido, queremos tentar entender esta oração melhor. Em que modo? Então, contemplando em modo melhor a própria figura de São José. Quanto melhor conhecemos a pessoa, a personalidade de São José, tanto melhor vamos também entender o que significa ser filho dele, viver sob a proteção e sob o patrocínio dele. E tanto mais também vamos entender os modos com que São José não apenas se apresenta perante nós como modelo, mas também na forma concreta com que São José nos quer conduzir, e também nós tornemos-nos mais íntimos de Jesus, e aqueles que podem aurir em forma mais íntima e profunda as graças que Jesus nos trouxe na sua encarnação para esta terra. Portanto, eu pensei que, então, para conhecermos melhor ainda a figura de São José, de recorrer a um texto magistral que a Igreja guarda tão com grande gratidão e, de fato, com um certo orgulho. E isto é o texto que Papa São João Paulo II escreveu já no ano 1989, Redemptoris Custos. Também para este ano de São José, o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica, Patris Corde, e talvez muitos de vocês já leram, já começaram a meditar esse texto, mas nunca pensar que esse texto, exortação apostólica, Redemptoris Custos, de Papa São João Paulo II, perdeu algo do seu valor. Nada disto, tudo pelo contrário. Este texto ainda é mais longo do que o Patris Corde de Papa Francisco, e este texto
de redentores custos, mesmo após mais do que 20 anos atrás, que foi escrito, não perdeu nada de sua atualidade. E dificilmente podemos pensar que este texto já tenha sido realmente explorado pela igreja e por todos nós realmente até o fundo. Um texto muito profundo e muito rico. E queremos ao menos colher alguns aspectos deste texto e deixar por eles também inspirar a nossa própria reflexão sobre São José. Então, primeiro, este texto tem um versículo que o Papa cita logo no início e que se torna, em qualquer forma, um pensamento guia que o Papa, de uma e de outra forma, vai desenvolver ao longo dessa exortação apostólica. E isto é São Mateus 1:24, quando o Papa cita o evangelista, quando diz: José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua esposa. Então é muito válido esta pequena frase, porque nos introduz mesmo no âmago da missão de São José, que começa em modo todo particular, não só no momento em que ele se vai casar, unir em núpcias com Nossa Senhora, mas depois, quando ele vai, após um momento de grande provação, e iluminado e guiado pelo anjo de Deus, acolher Maria Santíssima em sua casa e com ela o Redentor que já começou. E Maria Santíssima, o seu percurso redentor aqui nesta terra. Então, a partir deste momento, São José está sendo intimamente associado, primeiro, à sua Santíssima Esposa e, mais ainda, introduzido na obra da redenção, que o Filho de Deus está já iniciando desde pequenino, desde que ele foi concebido no seio virginal de Maria, por obra do Espírito Santo. Toda a vida de Jesus tem um valor redentor, como nos ensina o Catecismo. E lendo a própria Bíblia, nós vemos Jesus, mesmo ainda como criança pequena, no ventre virginal de Maria, já inicia uma obra de santificação. Quando Maria Santíssima visita Isabel, então Isabel foi repleta do Espírito Santo e a criança, São João Batista, no ventre de sua mãe, rejubila porque já reconhece o Redentor que vem ao seu encontro. Já a criança pequena, o pequeno Jesus, no ventre de Maria, já desenvolve poderosamente a sua ação redentora. Então, neste sentido, então, a vida, a missão de São José, desde este momento que o Papa cita ali, quando São José acolhe Maria Santíssima em sua casa, aí começa uma verdadeira e íntima participação de São José, não só na vida de Maria Santíssima, mas na vida, missão e obra do próprio Filho de Deus, que vem a essa terra como Redentor. Então, isto é a frase, digamos, guia que orienta o Papa ao expor este texto realmente magistral
sobre São José, nesse texto que tem o título Redemptoris Custos, o protetor do Redentor. Depois, no primeiro capítulo desta carta apostólica, o Papa fala sobre o contexto do Evangelho, onde ele aprofunda ainda esta frase que nós apenas citamos, onde é propriamente pela intervenção do anjo que se abre perante São José o horizonte de sua vocação verdadeira. Já teria sido uma vocação no sentido verdadeiro de ele ser esposo de Maria Santíssima. Mas o anjo lhe desvenda, lhe abre o significado mais profundo desta união conjugal, com que São José, pela providência divina, foi unida a Maria Santíssima. Ele não é só esposo de Maria, mas tornando-se esposo daquela que concebe o Filho de Deus, que vem como Redentor para este mundo. Ele mesmo está sendo introduzido na própria obra redentora do Filho de Deus. Então, isto é o contexto em que o anjo introduz São José, quando ele diz: não tenhas medo, São José, não tenhas medo, José, filho de Davi, de tomar consigo Maria Santíssima, porque aquilo que é concebido nela vem do Espírito Santo. Então, então o contexto, e isso também já é uma luz importante também para a nossa própria vida. Em que sentido? Também nós caminhamos sempre e sempre de novo, digamos, na penumbra da fé. Nós seguimos um caminho que Deus ilumina pelas palavras de Jesus no Evangelho. Sim, que meditamos cada dia assiduamente, mas é sempre um caminho que nós ainda não podemos enxergar, digamos, à luz do dia. Recebemos as indicações, o caminho é este, mas é só cá e lá que Deus ilumina este caminho também com uma luz sobrenatural, que nos faz entender o significado mais profundo de tudo aquilo que estamos vivendo, vivenciando, experimentando ao longo da nossa caminhada. E isto é exatamente um ponto que também havemos de aprender, todos nós, da figura de São José. E não tenhamos medo de seguirmos nós um caminho de fé. O caminho de São José não é um caminho constantemente iluminado pela luz da graça de Deus. E o anjo, o santo anjo, portador desta luz de Deus, que num momento, tal como um grande clarão, ilumina todas estas trevas em que o homem, naquela altura, São José caminha. Esta luz também na vida de São José não apareceu cada dia, mas é exatamente os momentos decisivos, e podemos dizer também os momentos de maior provação deste grande homem, varão de Deus. Então, o caminho de São José é amplamente, grandemente, um caminho na fé, não nas consolações em cada dia, não nas iluminações do alto cada dia, mas tantas vezes, simplesmente na fé. E assim a vida de São José se associa aqui, se associa
a vida de Nossa Senhora, a mãe do Redentor, que também era caminho na fé. O Papa São João Paulo II nos mostrou magistralmente na sua encíclica Redemptoris Mater, a mãe do Redentor, aí traçando o caminho de Maria Santíssima como caminho na fé. Não tudo era claro já de antemão. Ela caminhava na fé. E só cá e lá, esta penumbra da fé que ela caminhava foi iluminada pela luz do alto. Então, depois o Papa, no segundo capítulo, desenvolve a temática sob o título o depositário do mistério de Deus. Então, aqui o Papa desenvolve em modo todo particular a relação de São José com o Filho de Deus, que na sua proximidade se faz homem. Ou seja, onde São José, passo após passo, está sendo introduzido no mistério oculto ainda, todo oculto perante o mundo, o mistério da encarnação do Filho de Deus. O próprio apóstolo São Paulo fala, então, se os príncipes do mundo tivessem conhecido quem era Jesus, não tivessem crucificado o Rei da Glória. Então, o Filho de Deus entra silenciosamente, praticamente escondidamente neste mundo. E só apenas são umas pessoas escolhidas que estão sendo introduzidas nesse mistério. Primeiro, introduzida nesse grande mistério pelo anjo São Gabriel, que lhe revela a escolha, a eleição por parte de Deus de Maria Santíssima e a futura, iminente encarnação do Filho de Deus. Mas depois, a próxima pessoa, toda singularmente introduzida nesse mistério da encarnação, é São José. Nenhuma criatura aqui nesse mundo tinha conhecimento. A encarnação é um grandíssimo segredo. E quase se torna para São José a pedra de tropeço no seu caminho. Então, como homem justo, dentro dos padrões da piedade, da retidão do Antigo Testamento. Mas é exatamente aquilo que se torna para ele quase pedra de tropeço, não sabendo o que fazer, quando ele vê de repente Nossa Senhora grávida. Aí o anjo entra, ele revela que aquilo que São José não podia entender dentro dos seus raciocínios humanos e dentro daquilo ele conhecia, dentro da fé de Israel, era a maior graça que Deus tinha concedido a ele. E ele ser participante íntimo da maior graça que Deus jamais tinha dado, não somente ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. Ele se tornar testemunha agora da encarnação do Filho de Deus e da vinda do Messias ansiosamente esperado, e agora finalmente concedido na sua vinda a esta terra. Então, são mistérios realmente grandíssimos com que o Filho de Deus
com que o próprio São José está sendo confrontado. Assim a gente entende porque Deus precisava escolher este varão tão interiormente forte, grandioso, com realmente grandes virtudes, para ele se tornar assim, não só testemunha da obra da encarnação, mas também, passo após passo, cooperador nesta obra, onde o Filho de Deus vem para esta terra, para resgatar o homem para Deus. Então, o Papa desenvolve essa temática então, a partir de vários pontos de acesso, momentos bem concretos na vida de São José, onde ele fala, primeiro, por exemplo, do serviço da paternidade de São José. São José era, de verdade, pai de Jesus. De verdade, não viveu só como ele fosse pai de Jesus. Por desígnio e por graça de Deus, São José exercia uma verdadeira paternidade perante Jesus. Isto se mostra em formas diversas. Isto, por exemplo, quando São José primeiro acolhe Nossa Senhora. Então, com isto, acolhe também o Filho que o Espírito Santo tinha concebido, então tinha dado existência nela. Então, acolhe Maria, a mãe de Jesus. E assim, acolhe automaticamente aquele a quem assim se torna pai. Segundo lei, São José é pai verdadeiro de Jesus. Mas também, por exemplo, pelo fato, o Papa evidencia isto, que São José realiza o rito da circuncisão do menino. Isto era o papel do pai, dar um nome ao Filho de Deus, dar um nome ao Filho. Isto era o papel de pai. E o anjo exprime isto expressamente. Tu lhe darás o nome de Jesus. Então, o anjo ordena a São José de fazer aquilo que é propriamente o papel do pai. Então, nesse sentido, a gente entende que esta paternidade de São José é algo todo real. Então, a apresentação de Jesus no templo e também ainda o reencontro com o menino Jesus, que tinha 12 anos no templo, revela a verdade da paternidade de São José em relação a Jesus. E lembramos nós também as palavras que Nossa Senhora dirigiu a Jesus aos 12 anos no templo. O teu pai e eu, com aflição, te procurávamos. Então também Nossa Senhora reconhece São José na sua verdadeira paternidade em relação a Jesus. E se São José é verdadeiramente pai de Jesus, isto não é só um título jurídico, isto é muito mais. Isto estabelece vínculos pessoais entre o pai com o filho e do filho com o pai. E nesta oração, nós pedimos também que São José se torne o nosso pai. Não só ele tem o direito de nos proteger e pronto. Não, isto envolve um vínculo pessoal, uma intimidade entre o pai e o filho, e uma intimidade que se torna também um intercâmbio. O verdadeiro filho
recebe do Pai conhecimento, a educação, a orientação e preparação para a vida futura, a introdução em todo o contexto da vida humana. Não pensar que Jesus, sendo Filho de Deus, se achou assim superior ao seu Pai. Era superior de verdade, mas por humildade e por assumir realmente uma humanidade verdadeira, assumiu também todas as consequências que estão ligadas a esse mistério da encarnação. O Filho de Deus quis aprender tudo aquilo que um filho verdadeiro aprende do seu Pai. Assim, na vida do próprio Jesus, se meditamos a vida de Jesus, também poderíamos descobrir tantos e tantos traços daquela educação, daquele exemplo, daquela formação e também daquela santidade que o próprio São José procurou transmitir ao seu Filho divino. Mas também, no outro lado, devemos considerar o quê? Que o próprio São José aprendeu junto a Jesus. Então, um grande mistério que nós podemos também encontrar muitas vezes lá onde então, o pai, a mãe tem um filho que realmente vive em uma profunda intimidade com Deus. E assim o próprio filho se torna um lugar onde o pai e a mãe podem encontrar a própria presença de Deus aqui na terra. Lembramos até a palavra que Jesus vai pronunciar quando vai dizer: quem acolhe um destes mais pequeninos é a mim. Pura, na pureza, a criança se espelha à luz do próprio Deus. E em Jesus não só se espelhava a luz de Deus, mas se refletia na sua humanidade, a própria divindade do próprio Filho de Deus. Então, isso seria uma temática muito bela de meditar mais e mais. A oração do Santo Terço, os mistérios gozosos, esta relação paterna e filial que nos encontramos, então, entre Jesus, então, e o próprio São José. Mas também pensando o que esta paternidade que São José exerce em relação ao Filho de Deus não era apenas um privilégio, um gozo de ter um filho assim tão singular, como uma vez só viveu aqui na terra. Isto é, quando o Filho de Deus se encarnou. Não só um privilégio enorme para São José, mas também não só uma responsabilidade assim tão grande, mas também o que nós queremos considerar. Então, é o co-envolvimento de São José na obra e na vida do seu próprio filho. Então, o anjo disse para São José: tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, este caminho de Jesus, um caminho redentor. Contemplando Jesus no alto da cruz, nós entendemos que este caminho redentor é um caminho tranquilo, sossegado, é um caminho exigente.
Jesus mesmo fala, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Jesus fala do caminho estreito e da porta estreita que conduzem para a vida. Jesus fala da exigência do discípulo, ele renunciar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz para poder seguir o caminho do Mestre. Então, o caminho do Redentor, do Filho, o caminho redentor do Filho de Deus aqui na terra, um caminho exigente. E se torna um caminho exigente, o caminho de todo aquele que participa na obra do Filho de Deus. Então, o caminho de São José, tão intimamente associado a Jesus, ao Redentor deste mundo, está num caminho exigente, não fácil, cheio de provações, um caminho duro, podemos dizer. E sendo São José o pai de Jesus, acontece o quê? Acontece que, como acontece em cada verdadeira família humana, que o pai normalmente assume primeiro o peso, para não cair todo o peso sobre o filho. É o pai que enfrenta primeiro a dureza e as exigências da vida aqui neste mundo. Então, em São José, certamente não era diferente. Esta cruz que mais tarde o próprio Filho de Deus vai carregar até o Gólgota, de certo modo, é São José que já começa a carregar algo desta cruz da redenção. O próprio Filho de Deus vai assumir estas circunstâncias não fáceis em que ele acompanha o caminho do Filho de Deus, do Redentor do mundo, aqui nessa terra. Então, esse ser associado à vida de Jesus como Pai do Redentor se torna um caminho exigente para São José. Mas um caminho onde São José, nós podemos ver no texto evangélico, corresponde prontamente, sem hesitar, sem recuar, sem pensar em si e possíveis sacrifícios, renúncias, sofrimentos que isto poderia envolver. São José obedece prontamente quando o anjo lhe chama para acolher Maria Santíssima. Quando o anjo lhe chama de se levantar e fugir para o Egito, para retornar para a Terra Santa, e assim para frente. Então, São José não procura se poupar de qualquer forma, mas abraça corajosamente, plenamente, prontamente e imediatamente o que Deus lhe pede. Nós temos esses poucos exemplos que nos vão ilustrando e revelando as atitudes em que certamente São José agiu a serviço de Jesus e de Maria Santíssima, também nos outros momentos de sua vida e de sua missão. Depois, o terceiro capítulo desta exortação apostólica de Papa São João Paulo II tem o título O Homem Justo, o Esposo, e desenvolve todo o envolvimento de São José na vida de Maria Santíssima. Nós contemplamos tantas e tantas vezes e com tanta alegria, admiração, veneração e gratidão os mistérios da vida de Nossa Senhora ao lado de Jesus. Mas agora temos também todo o direito de pensar
que Maria Santíssima não acompanha ela sozinha a vida de Jesus, mas ao seu lado está, silenciosamente, e muitas vezes quase ocultamente presente, São José. E sendo ele esposo, como nós já refletimos também brevemente ontem, ele não é uma figura assim, distante de Nossa Senhora, alheia ou indiferente, nada disto, tudo pelo contrário. Como a vida de São José está profundamente inserida na vida de Jesus, assim a vida de São José está também profundamente inserida na vida de Nossa Senhora, não só através de uma presença ao lado de Nossa Senhora, mas através de uma íntima participação na vida e, consequentemente, no mistério de Maria Santíssima. Então, se nós rezamos o Santo Terço neste intuito de pouco a pouco, cada Ave Maria, cada meditação dos mistérios, com cada mistério, entrar um pouquinho mais profundamente no mistério, na vida íntima com que Nossa Senhora acompanhava e se associava à vida de Jesus. Assim, São José, para nós, é uma figura altamente indicada para nos ajudar nesta oração contemplativa, meditativa, perseverante do Santo Rosário, para assim entrarmos pouco a pouco mais, com a ajuda dele, no mistério de Maria. Que pessoa humana aqui na Terra, fora do próprio Jesus, conhecia talmente a vida de Maria Santíssima e depois, então, o coração de Maria Santíssima, tudo lá dentro do seu coração, onde ela guardava todas as palavras de Jesus e todos os acontecimentos da vida do Salvador. Quem conheceu isso tudo como São José? E que pessoa também tinha capacidade para compreender estas coisas, como São José. Ele, com esta sua pureza de coração, com esta sua simplicidade, abertura de alma, com este seu silêncio, em que ele não, assim, escurecia em nenhuma forma o mistério que estava aí presente perante ele, mas ele contemplando esse mistério, acolhendo tudo aquilo que ele escutava e via dentro do seu próprio coração. São José tinha esta participação íntima no mistério de Maria, por um lado, pelas qualidades de sua alma, pelas suas grandes virtudes, do respeito, da abertura, da docilidade, da pureza do silêncio. Mas no outro lado, participava tão intimamente no mistério de Maria Santíssima. Por que e como? Porque ele era esposo, verdadeiro esposo da Virgem Santíssima. Porque o próprio anjo declarava isto, a concepção de Jesus, em modo virginal, no seio de Maria Santíssima, não anulou, não diminuiu por nada este papel de São José como esposo de Maria. Porque o anjo diz, não tenhas medo, José, filho de Davi, de acolher Maria, a tua esposa, na tua casa.
porque aquilo que nela foi concebida vem do Espírito Santo. O Santo Anjo confirma este papel de esposo junto a Maria Santíssima. E, como Papa, também, entre numerosas reflexões dele, salienta o quê? Salienta que, então, onde tem um matrimônio, tem uma comunhão de bens. E quais eram os bens de São José e de Maria Santíssima? Os bens materiais deles não eram muitos. Eles no templo ofereciam o sacrifício dos pobres, duas pombinhas, o sacrifício dos pobres. Não tinha muita coisa material para partilhar, mas havia tesouros incalculáveis a nível espiritual a serem partilhados entre eles. São José, este homem contemplativo de oração, de intimidade com Deus, podemos dizer. E Maria Santíssima, aquela a quem o anjo chama, cheia de graça. Tu achaste graça perante Deus. Então, qual era profundo, rico, inconcebível, podemos dizer para nós, este tesouro de graça que São José por um lado e Nossa Senhora por outro lado carregaram dentro do seu coração, dentro do seu íntimo. E agora, através do vínculo matrimonial, acontece que existe, se estabelece uma comunhão de bens. Aquilo que é um se torna o benefício para o outro e vice-versa. Então a gente tem dificuldade de imaginar esta comunhão espiritual que existia e esta consequente fecundidade espiritual que havia neste vínculo íntimo, intimíssimo, entre estas duas almas, entre estes dois corações, o coração imaculado de Maria e o coração puríssimo de São José, o esposo. Então, se nós procuramos alguém que seja capaz de nos introduzir na intimidade com Maria Santíssima, dificilmente vai encontrar uma pessoa aqui na Terra que mais e melhor o poderia fazer do que São José. A gente teria ainda mais outros motivos, mais ou menos isto, alguns motivos essenciais que aqui podemos apresentar. E depois, não devemos prolongar-nos, já estamos falando muito, mas um ponto que ao menos nós devemos tocar de qualquer forma. É o quarto e o quinto capítulo, onde o Papa fala de São José como o grande exemplo no âmbito do trabalho. O trabalho, expressão do amor. E depois o quinto capítulo, o primado da vida interior. Seria longo agora entrar em detalhes, mas é muito interessante a gente ver estes dois capítulos em profunda e íntima conexão entre eles. Por um lado, São José, ele é o homem contemplativo, de uma contemplação toda singular, nos encontramos nele. Uma contemplação de que nos fala o seu silêncio. Ele tinha Maria Santíssima. Ele tinha o próprio Filho de Deus presente ao seu lado constantemente.
Então, ele se abismava, podemos dizer, e contemplar o rosto de Deus, o rosto de Jesus. Segundo as palavras do próprio Jesus, quando ele disse: quem me viu, viu o Pai. Este rosto, o culto de Deus, onde Deus no Antigo Testamento ainda falava então para Moisés: tu não poderás ver o meu rosto. Ninguém pode ver o rosto de Deus sem morrer. Agora São José contempla o rosto de Deus, que se espelha toda a beleza, toda a sua claridade e luz sobrenatural no rosto de Jesus, e se reflete no rosto de Maria Santíssima. São José vivia constantemente em contemplação elevadíssima, profundíssima, mas ao mesmo tempo, este homem contemplativo, e isto é, podemos dizer, o extraordinário, o espetacular na sua vida. Este homem é o quê? É também aquele que nós veneramos como modelo dos trabalhadores. Ele trabalhava, e trabalhava de verdade, e precisava trabalhar para dar sustento à Sagrada Família. E, como nós vemos, em tantos momentos mesmo difíceis e precários, de provação em que a Sagrada Família vivia, imaginamos a fuga para o Egito, imaginamos a pobreza de Belém, imaginamos o retorno para Nazaré após anos e anos e anos. Aí também devia começar de novo, 1.0, de edificar uma existência, um lar, um âmbito onde morar. São José não trabalhava pouco, ele se empenhou com as melhores forças suas para criar esta base de existência. Dar o melhor possível ao Filho de Deus. Ele entendia, como homem de fé, como homem contemplativo, a grandeza da graça que lhe tinha sido dado. O Filho de Deus, o Messias prometido, aqui presente, perante ele. E agora, ele, com mãos vazias, tantas vezes, lutando, trabalhando, se empenhando com todas as suas forças, para dar ao menos o que estava no seu alcance. Ninguém pode pensar que São José era um homem acomodado, assim sossegado, vivendo pelo trabalho de outros. Nada disso. Tudo pelo contrário. E agora, a santidade de São José nisso. Ele unia uma verdadeira, profunda e constante, podemos dizer, contemplação com uma vida de verdadeiro trabalho, empenho, luta aqui neste mundo. Quem de nós não conhece esta batalha? A gente precisa rezar, quer rezar, deseja rezar, e precisa trabalhar. E precisa trabalhar e quer rezar. E quer trabalhar, depois também vê a necessidade da oração. E é fácil fazer uma coisa e deixar outra, ou vice-versa. Mas é santidade, é heroísmo, como Jesus fala. Fazer uma coisa sem deixar fazer a outra. Então, vivemos atualmente tempos que não são fáceis, também a nível econômico, material e tudo. Muitos lutam com a sua existência, lutam pelas suas famílias. Não fácil.
a São José. Aí ele é o grande modelo para nós. De nós, apesar de todas as batalhas que nós vivemos aqui neste mundo, nós não deixamos nunca em segundo plano nossa vida interior, nossa vida de oração, esta primazia que somos chamados, esta prioridade que somos chamados a darmos Jesus em nossa própria vida. Porque como a São José foi confiado o cuidado do Filho de Deus, assim também é nós confiado Jesus. Ao longo de toda a oração do terço, meditamos sempre sobre o bendito fruto do ventre de Maria Santíssima, em todos os seus momentos da sua vida terrena, mas também como grande mistério que é confiado a nós. Então, Jesus, que veio para essa terra para morar também em nossos lares, para morar também em nossos corações e dar uma presença que nós nunca podemos ignorar. Uma presença onde Jesus mesmo fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então queremos, assim que escolhemos São José como padroeiro do rosário perpétuo, buscar junto dele em esta graça. Que saibamos trabalhar sem perdermos nunca a vida de oração, este espírito contemplativo que dirige o olhar para Deus. E no outro lado, que saibamos sempre rezar, sem com isto descumprir, ficar negligente os nossos compromissos aqui na terra. Viver esta união entre vida interior, contemplativa, de oração, e por outro lado, a vida ativa da nossa própria missão e trabalho que nós realizamos aqui neste mundo, mas também entendendo na medida que nós realmente somos pessoas de oração, nosso próprio trabalho, não é só trabalho a ser feito de viver e sobreviver aqui na terra. Seu próprio trabalho está sendo santificado e se torna missão aqui neste mundo. Caríssimos, o nosso tempo está se esgotando. Eu recomendo a todos de pegarem também esse texto neste ano de São José, Redemptoris Custos. Então, o protetor do Redentor, o custódio do Redentor. A gente acha o texto no internet, no site do Vaticano, também pode comprar um caderno pequeno das livrarias católicas. É um texto muito precioso a ser aprofundado muito mais ainda. O último capítulo deste escrito é o sexto. Ontem, como o Papa Francisco recorda, vem aqui Papa São João Paulo II, recorda de novo, São José como patrono da Igreja, do nosso tempo. Nós vimos essas nossas poucas reflexões e, então, São José não perdeu nada de importância de atualidade ao nosso tempo, tudo pelo contrário. Cada dia vimos que precisamos mais a Ele e cada dia queremos realmente acolhê-lo mais conscientemente como padroeiro, como modelo, como intercessor em nossas vidas e com a ajuda dele construirmos a nossa pequena igreja doméstica em nossos lares, em nosso redor. Primeiro, construímos esta capela, este lugar da presença de Deus em nós, em nosso coração. Façamos do nosso coração este templo santo
onde o Filho de Deus possa habitar aqui na terra. Mas depois queremos também aprender, igualmente com a ajuda de São José, fazer do espaço nossa vida, onde Jesus está sendo conhecido, amado, sim, como Ele era, ao menos aspirando a este ideal, como Ele o viveu, experimentou na casa de Nazaré, na família sagrada. Então, queremos concluir este nosso encontro com a oração a São José, que agora o Rosário Perpétuo está procurando inserir no seu roteiro cotidiano. Ó glorioso São José, que Deus pôs na chefia e guarda da mais santa dentre as famílias, dignai-vos ser-me do céu, custódio da minha alma, que pede para ser aceita sob o manto do vosso patrocínio. Desde agora eu vos escolho, Pai, protetor e guia, e ponho sob vossa especial custódia a minha alma, o meu corpo, tudo o que possuo e sou, a minha vida e a minha morte. Olhai-me como vosso filho, defendei-me de todos os meus inimigos, visíveis e invisíveis. Assisti-me em todas as necessidades. Consolai-me em todas as amarguras da vida, mas especialmente na agonia da morte. Dirigi uma palavra por mim, aquele amável Redentor, que quando criança levastes em vossos braços, e aquela Virgem gloriosa, quem fostes diletíssimo esposo. Impetrai-me as bênçãos que julgais proveitosas ao meu verdadeiro bem, a minha salvação eterna, e eu procurarei não me tornar indigno de vosso especial patrocínio. Amém. Concluamos esse nosso encontro ainda com a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do coração imaculado, pela intercessão paterna de São José, os vossos santos anjos, Deus Todo-Poderoso, os abençoe com toda a riqueza e força de sua graça, os proteja e preserve de todos os perigos e de todos os males, os conceda todo auxílio, bênção, proteção e força do alto, a presença e proteção da mesma Virgem Mais Santíssima, Nossa Senhora, e do seu coração imaculado, a presença paterna de São José, e auxílio poderoso dos vossos santos anjos da guarda, e a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Caríssimos, então queremos despedir-nos e queremos assim com confiança, então, de confiança e perseverança, prosseguir o bom caminho sob a proteção, sob a paternidade de São José. Amém.